Uma questão importante para a gente diferenciar esse conjunto todo que eu estou falando é a gente conseguir diferenciar o que é salário da remuneração. Então, a gente sabe que no dia a dia a gente utiliza essas duas expressões como sinônimos. Salário e remuneração, a gente acaba utilizando no sentido só. Mas, tecnicamente, tem uma pequena diferença e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa pequena diferença, porque ela é muito importante. Quando a gente vai falar das consequências de uma verba ser salarial e ser remuneratória, é muito importante saber diferenciar essas duas coisas, o salário, estritamente, e a remuneração. Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar no salário como contraprestação pelo trabalho. Então, a gente pensa que o contrato de trabalho é um acordo entre duas pessoas, a empresa de um lado e o empregado de outro. Esse contrato, sendo um acordo de vontades, tem obrigações e tem direitos. A obrigação principal do empregado é realizar o salário para o qual ele foi contratado. E a obrigação principal da empresa é retribuir este trabalho. Então, a gente tem aqui um equilíbrio. Pelo trabalho realizado, a empresa vai efetuar o pagamento do salário combinado com o empregado. Então, a gente tem que entender o salário como essa parcela mínima que a empresa paga ao empregado em razão do trabalho que ele realizou. Então, nós temos um contrato, esse contrato obriga a realização de um trabalho e o trabalho obriga o pagamento de um salário. Ao lado disso, nós temos um outro conceito importante, que é o conceito de remuneração. Então, nós precisamos enxergar que, ao lado do pagamento do salário, a empresa efetua o pagamento de outras verbas que compõem a remuneração do empregado. E quais são essas outras verbas? Depende. Podem ser várias verbas. Depende do que, então? Depende do que o empregado fez para ter direito a esta outra verba, que é parte da remuneração, mas que não é salário no sentido que eu já mencionei, de pura contraprestação pelo trabalho. Então, o exemplo mais simples, que todo mundo consegue entender, são as horas extras. Então, as horas extras são pagas ao empregado quando ele realiza atividade além do seu horário normal. O horário normal aqui significa o horário do contrato ou o horário que a lei estabelece. Então, vamos partir do que é normal, uma jornada de 8 horas. Quando o empregado não tem acordo de compensação, não tem banco de horas, trabalha além de 8 horas por dia, ele passa a ter direito de receber uma hora extra. Quanto? Uma hora no sentido, quanto ele passar além de 8 horas, ele tem direito de receber como hora extra. Então, esta hora extra, ela já é parte da remuneração do empregado. E assim eu poderia dar vários exemplos. Quando é que o empregado tem direito de receber o adicional de periculosidade? Quando ele trabalha em condições que a lei estabelece como perigosa. E aí a lei vai dizer, ora, são perigosas as condições de trabalho com energia elétrica, as condições de trabalho com inflamáveis, explosivos, dirigindo motocicleta, fazendo proteção patrimonial. Então, a lei vai dizer para a gente quais são as situações que exigem o pagamento deste adicional de periculosidade. E assim a gente tem que pensar com outras verbas que compõem o conjunto de remuneração. Então, o adicional de transferência, 25%, quando o empregado é contratado em um local e vai ser transferido para realizar o seu trabalho em outro local. Então, ele muda de cidade, muda o seu domicílio, passa a trabalhar em uma outra localidade diferente daquela que ele foi contratada. Enquanto ele estiver trabalhando nesta outra localidade, ele tem direito de receber o adicional de transferência. Então, a gente tem que pensar o seguinte, existe sempre uma condição que precisa ser realizada para que o empregado receba o seu adicional.
E aí a gente monta um conjunto de verbas. O empregado pode realizar hora extra? Sim. Se ele realiza, esta hora extra começa a integrar esse conjunto. O empregado trabalhou em condições de periculosidade? Também integra esse conjunto. O empregado foi transferido? Foi. Então, mais uma verba que integra esse conjunto. Então, quando a gente pega todo esse conjunto de verbas que o empregado recebe, desde que não esteja expressamente dito na lei, que não é verba remuneratória, então, esse conjunto é que compõe a remuneração. Então, percebe que existe uma diferença aqui. O salário é devido como contraprestação pelo trabalho, pura e simplesmente. A remuneração é devida pelo trabalho, mas desde que exista alguma condição específica que faz com que o empregado tenha direito a ela. Qual condição específica? A hora extra, o trabalho em ambiente insalubre, o trabalho em ambiente perigoso, em condições de periculosidade, o adicional de transferência, caso ele tenha sido transferido, e diversas outras. O adicional noturno, né, trabalho em horário noturno, e é a lei que vai dizer qual é o horário noturno, ou a convenção ou o acordo coletivo. Então, isso tudo, só um minutinho. Isso tudo é que vai compor a remuneração do empregado. Então, nós sabemos aqui agora o que é salário, no seu sentido estrito, puro, nós sabemos o que é remuneração, e nós temos um tipo de salário que é o chamado salário in natura. Então, as empresas criaram diversas formas de fazer o pagamento desta retribuição ao empregado. Dessas diversas formas, algumas, e a principal, eu diria, é o pagamento em dinheiro. Mas a empresa pode entregar ao empregado outras formas de benefícios que não são o dinheiro. E aí entra o conceito de salário in natura, ou seja, a empresa pode entregar como contraprestação ao empregado, ou seja, salário, algo que não seja dinheiro. Então, a empresa pode utilizar uma outra forma de pagamento. Essa outra forma de pagamento é chamada de utilidade ou salário in natura. É aquilo utilizado como retribuição pelo trabalho, mas que não é pago em dinheiro, é pago in natura. O que é in natura? É a própria utilidade. Então, se a gente pensar, ele me paga a mensalidade de um clube de lazer, onde eu posso frequentar no final de semana. Então, ele está me entregando um benefício, uma utilidade, porque eu vou me aproveitar desta parte, desse benefício, que é a frequência minha no clube, como retribuição do meu salário. Ele pode me dar um apartamento para morar sem cobrança. Ele pode me entregar um telefone celular com a conta paga. Ele pode me entregar um carro para eu andar. Vamos imaginar que eu seja um cargo de diretor, de gerente, e o empregador me entrega um carro com todas as despesas pagas para eu poder me locomover como parte do meu pacote de benefícios. Então, tudo que é utilidade, se a gente pensar, se a gente pensar rigorosamente, existe uma diversidade de utilidades que o empregador pode entregar ao empregado como pagamento, como parte do pagamento, como retribuição ao trabalho que ele realiza. Acontece que uma parte desses benefícios, se fosse considerada sempre como salário in natura, isso provoca, e provocou de fato, um desestímulo para as empresas concederem benefícios, para as empresas montarem o seu pacote de benefícios de oferta aos empregados. Imagine que todo e qualquer benefício que a empresa entrega ao empregado como utilidade, se for considerado salário, a empresa prefere não entregar esse pacote de benefícios. Por quê? Porque aí entra a diferença entre verba salarial e verba não salarial. Imaginem que todos os benefícios fossem salariais. Qual é a consequência de ser salarial?
qual é a consequência de ser uma verba remuneratória? E aí a gente começa a entender que é por isso que nós precisamos diferenciar as verbas salariais, as verbas remuneratórias, das outras, as verbas não salariais e as verbas indenizatórias. Então, a gente precisa saber que nesse pacote de valores que estão relacionados ao contrato de trabalho, existem alguns que sofrem o que a gente chama de incidência de encargos. E os encargos podem ser encargos trabalhistas ou encargos previdenciários. Só para dar 2 exemplos, para ver se vocês estão acompanhando aqui o raciocínio. Vocês saberiam me dizer o que seriam, ou então quais seriam os encargos trabalhistas e o que é o encargo previdenciário? Então, a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente separa as verbas em natureza salarial e natureza indenizatória, o que a gente está buscando é isso. E é isso que o gestor ou que o administrador precisa ter com bastante clareza para ele conseguir montar uma folha de pagamento, um pacote de benefícios que consiga premiar o empregado, que consiga entregar mais dinheiro para o empregado, custando menos para a empresa. Então, a primeira diferença que a gente tem que fazer é verba X ou verba Y. É salarial? É remuneratória? Ou é verba indenizatória? Por que é que a gente faz essa pergunta? Porque se a verba for salarial, ou se a verba for remuneratória, nós temos a incidência dos encargos. Quando eu falo encargos, eu tenho que lembrar, em primeiro lugar, das contribuições previdenciárias, ou seja, do INSS. A verba salarial, a verba remuneratória, sofre a incidência da Previdência Social. Portanto, o empregado paga a Previdência sobre ela e a empresa também contribui com a Previdência Social sobre a verba salarial e remuneratória. É por isso que sempre que é possível, a empresa procura uma verba indenizatória, porque essa verba indenizatória custa menos para a empresa, porque ela não recolhe previdência social sobre ela. Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, nós precisamos diferenciar, primeiro, verba salarial de verbas indenizatórias. Quando a gente faz isso, a gente sabe que a verba indenizatória custa menos para a empresa. Então, quando ela tiver condições de distribuir algum valor, ela que vai dar preferência para as verbas indenizatórias, né? Ela não tem como deixar de cumprir aquilo que é salário-condição, que eu já dei exemplos. Toda vez que o empregado trabalha em determinadas condições, ele vai ter direito a agregar a sua remuneração com os adicionais que a lei prevê. Adicional de insalubridade, periculosidade, adicional de transferência e assim por diante. Mas ela precisa ter, a empresa precisa ter consciência de que essas verbas todas são remuneratórias e, por isso, elas sofrem a incidência de encargos. Eu gosto muito de utilizar a expressão reflexos ou repercussões, porque quando a gente fala em encargos, a gente pensa muito no sentido negativo da palavra. Porque os encargos dificultam a melhoria da folha de salários e assim por diante. Quando a gente pensa que, na verdade, são direitos, então aquela lista de reflexos ou de repercussões, ou que até a própria lei hoje chama de encargos trabalhistas, na verdade são direitos. Então nós temos o encargo previdenciário, que é a contribuição ao INSS. Nós temos os reflexos trabalhistas, que, entre aspas, são os encargos trabalhistas. Então, todas as verbas que possuem natureza salarial, e agora eu estou abrangendo verbas remuneratórias e salário, têm reflexos trabalhistas. Esses reflexos são o aviso prévio, as férias, o 1/3 adicional de férias, o 13º salário e o FGTS. O descanso semanal remunerado, a gente também pode colocar nessa lista, só que nem sempre o descanso semanal remunerado é devido. A gente tem que avaliar que tipo de verba é.
Tá? Em algumas vezes é devido, outras vezes não é devido. Então, é um pacote de encargos que são decorrência da natureza salarial de determinada verba. Então, nós já sabemos o salário em sentido estrito, nós já sabemos o que é o salário in natura, nós sabemos que determinadas verbas que são remuneratórias, elas possuem a mesma natureza salarial que os salários e por isso elas recebem a repercussão trabalhista e previdenciária, e é por isso, vejam, prestem bem atenção nessa parte, é por isso, porque elas têm a mesma natureza salarial, que a gente acaba utilizando essa confusão de nomes entre salário e remuneração. Mas a gente precisa entender que o salário é que tem aquele objeto de proteção legal e que não pode sofrer redução, exceto nas situações previstas em lei. Não, enfim, existe um sistema de proteção legal em torno do salário. Percebam o que eu disse agora há pouco. O adicional de transferência, o adicional de horas extras, o adicional de insalubridade, esses podem ser excluídos daquele conjunto remuneratório porque eles dependem da condição. Se a condição for preenchida, fez hora extra, recebe. Foi transferido, recebe. Trabalhou em ambiente perigoso, recebe. Não preencheu o requisito, essa verba pode ser excluída. Então, ela não é agregada permanentemente àquele conjunto mínimo que não pode sofrer redução. Então, aqui é importante saber essa diferença, porque você sabe que uma verba pode ser excluída e isso não vai ser considerado redução salarial. E outra não. O salário, em sentido estrito, esse não pode ser reduzido, exceto se houver uma autorização legal ou uma negociação coletiva, ou como nós vimos agora, recentemente, na época da pandemia, em que houve uma autorização legal para fazer uma redução do salário em acordo individual entre empresa e empregado. Vejam, essa é uma situação excepcional. Em outros tempos, ou quero dizer, fora de pandemia, isso não seria possível. Então, vejam, nós entendemos salário, salário in natura, remuneração. Dentro da remuneração, a gente pode chamar de salário-condição, porque existe uma condição para que aquele valor seja pago, seja devido pela empresa. Agora, a gente precisa ver o outro lado, porque eu dizia para vocês que se todas as utilidades forem entregues ao empregado e forem consideradas salariais, as empresas, quando montam os seus pacotes de benefício, não seriam estimuladas a conceder benefícios. Porque qual é o risco? Se todos os benefícios concedidos forem considerados salariais, a empresa vai ter que pagar os reflexos trabalhistas, vai ter que recolher os encargos previdenciários e até a base de cálculo do imposto de renda do empregado, já que a verba é salarial, vai ser maior. E, portanto, esse empregado teria que recolher imposto de renda também sobre esta parcela. Então, o que o legislador fez? O legislador separou uma série de benefícios, mas que excluiu desses mesmos benefícios, por força de lei, a sua natureza salarial. Para que esse benefício seja concedido, porque é uma vantagem ao empregado, e para que a empresa não fique inibida em conceder essas vantagens. Então, do que é que eu estou falando? Só para dar alguns exemplos. Então, vejam só, várias empresas, principalmente algumas empresas ligadas ao setor público, sociedade de economia mista, empresa pública, mas também empresas privadas, elas resolvem lá fazer um plano de previdência privado. O empregado adere se quiser, se não quiser, não adere. Mas se adere, vejam só, o empregado recolhe um percentual do seu salário para esse fundo de previdência privada. E dependendo do contrato, a empresa recolhe uma parte igual àquela do empregado. Então, vou dar um exemplo. Eu contribuo com 11% para a Previdência Social Pública,
Mas sobre o meu salário, eu posso contribuir com 3% para uma previdência privada, se houver um plano da minha empresa com uma empresa de previdência privada. Eu contribuo com 3%, a empresa vai lá e contribui com mais 3%. Então, eu consigo depositar 6% na minha conta de previdência privada todo mês. Imagine se esses 3% que a empresa pagou diretamente para o fundo de previdência fosse considerado salarial. Eu pergunto para vocês, será que alguma empresa ia querer fazer plano de previdência privada para os seus empregados? Óbvio que a resposta é negativa. As empresas não iam querer, porque sobre isso ela teria que pagar todos os reflexos trabalhistas e também teria que recolher previdência sobre esse valor. Da mesma forma, se a empresa resolve fazer um plano de educação continuada para os seus empregados. Então, a empresa resolve fazer lá uma contribuição para que o empregado frequente uma faculdade ou faça um curso de pós-graduação e assim por diante. Pagou lá R$500 todo mês, R$1.000 todo mês de mensalidade para que o empregado faça um curso de pós-graduação ou faça um curso de especialização ou faça uma faculdade. Será que se a empresa tiver que recolher encargos sobre isso, se tiver que considerar isso para fins de reflexos em férias, décimo, etc., fundo de garantia, será que a empresa vai se sentir motivada para fazer esse tipo de pacote de benefícios? Obviamente que não. Então, o artigo 458 da CLT, ele criou uma lista de benefícios que podem ser concedidos pela empresa sem nenhum risco de ser considerado salarial. Então, é aqui que entra o conhecimento do que a legislação exclui expressamente da natureza salarial. A gente também precisa olhar a jurisprudência, porque ao longo do tempo, a jurisprudência vai sendo construída e vai retirando algumas coisas da natureza salarial e outras vai colocando, então a gente precisa olhar para a jurisprudência. Eu dei um exemplo agora há pouco, que é o exemplo do carro. O carro pode ser parte do pacote de benefícios e aí ele tem natureza salarial. Mas, de acordo com o entendimento que a jurisprudência do TST já estabeleceu, o carro, quando é utilizado a serviço e também para fins particulares, a jurisprudência aceita que ele não seja, que ele não tenha natureza salarial. Então, as empresas podem trabalhar com esse benefício sem risco, ou eu diria, desde que ele seja utilizado para o trabalho também, sem risco. Então, é uma maneira de fazer a gestão desses benefícios, regulando, conseguindo administrar com bastante segurança os riscos envolvidos na operação. Tá? E para concluir, eu queria mencionar mais duas verbas. A primeira, eu falei dela já, mas eu só quero enfatizar o seguinte. A reforma trabalhista trouxe uma nova disciplina para os prêmios. A principal característica dos prêmios é que, mesmo sendo habitual, ele não tem natureza salarial somente se for pago como mera liberalidade do empregador. E se o empregado tem um desempenho extraordinário, um desempenho acima da média. Então, vejam, mesmo se a gente pensar em hipótese, mesmo que ele seja mensal, desde que a empresa consiga comprovar que fez o pagamento por liberalidade e que o desempenho do empregado foi acima da média, acima do que a empresa estava esperando dele, esse prêmio tem validade. O que a empresa não pode fazer é estabelecer uma obrigação de pagar o prêmio se o empregado atingir o resultado X. Porque, para vocês entenderem bem essa parte do que é liberalidade, tem que pensar o seguinte: só é liberalidade porque a empresa pode decidir se paga ou não e quando paga ou quando não paga. Então, o empregado não pode ter o direito de exigir essa verba. Se ela estiver prevista no contrato, se ela estiver prevista em alguma política interna, com o conhecimento do empregado e com o compromisso da empresa de que efetua o pagamento se aquele resultado for atingido. Se ela estiver prevista num acordo ou numa convenção coletiva.
tudo que pode obrigar a empresa pode ser fundamento para o empregado exigir o pagamento. Então, não é considerado mais liberalidade. Tá? Então, prêmio tem que ser liberalidade, tem que ter desempenho acima do que era esperado do empregado. Pela lógica, não deve ser todo mês, mas não é proibido que seja mensal. Tá? Por que pela lógica não pode ser todo mês? Porque o empregado não vai ter um desempenho acima da média, acima do que era esperado, em todos os meses. Então, isso enfraquece a tese de que é liberalidade e de que é prêmio, mas pode ser. Tá? Por último, para concluir, eu queria falar do PLR. PLR, a gente tem que pensar como ferramenta. A empresa pode desenvolver mecanismos de fazer com que o empregado se comprometa mais com a produtividade, com a qualidade, com os objetivos da empresa, porque se for alcançado determinado resultado, determinado patamar de lucro, aí ele recebe uma parte desse resultado, desse lucro. O importante aqui é vocês saberem que o PLR é preciso ser feito com negociação coletiva, tá? Então, é o acordo coletivo que vai estabelecer quais são os critérios, quais são as metas, qual é o resultado e assim por diante. Pode ser feito com a comissão paritária? Sim, pode ser feito, mas mesmo na comissão paritária é obrigado que um representante do sindicato faça parte. Então, o PLR pode ser utilizado como uma ferramenta muito boa de gestão, da mesma forma que o prêmio, né? Mas como uma forma muito boa de gestão que faz com que o empregado se comprometa com os objetivos da empresa e se empenhe para alcançar aqueles resultados. E a vantagem é que com essas duas verbas, com o prêmio e com o PLR, a empresa consegue entregar mais dinheiro para o empregado com custo menor. É a mesma ideia que a gente tinha lá no início da nossa conversa, quando eu falei sobre o vale-refeição. O problema, a diferença que existe entre um PLR, em que a empresa entrega mais dinheiro e custa menos, e um vale-refeição, que a empresa também entrega mais e custa menos, é que refeição é o básico, né, gente? Refeição é o essencial. Então, a gente está falando de um acordo coletivo em que o pagamento do essencial, do básico, do elementar, para qualquer um sobreviver ou ter uma vida digna, está alcançando já o valor do piso, que é o menor salário daquela categoria, né? E aqui no PLR, não, a gente está falando de um resultado de um planejamento primeiro, depois de um resultado que foi alcançado, e por alcançar este resultado, o empregado recebe uma parcela como distribuição de lucros e distribuição de resultados. E por isso que não há incidência nem de encargos, né, trabalhistas, nem de encargos previdenciários, só há incidência do imposto de renda. Tá? Então, minha gente, o que eu posso resumir para vocês de tudo isso que a gente conversou? Nós precisamos saber que existem verbas cuja natureza provocam a incidência de INSS e de reflexos trabalhistas. Nós precisamos saber que a própria CLT possui algumas verbas que não têm nenhuma natureza salarial nem remuneratória e, por isso, não incidem em encargos. Algumas delas, que eu não mencionei aqui porque não dá tempo de falar todas, mas, por exemplo, ajuda de custo, diárias, abono, tudo isso é mecanismo e é permitido por lei que a empresa utilize desde que seja correspondente ao que de fato acontece na prática, né? Então, ela só pode pagar diárias diante de uma situação que exige pagamento de diárias. Só pode pagar ajuda de custo diante de uma situação que exige o pagamento de ajuda de custo. Tá? Então, sabendo tudo isso, você consegue fazer uma excelente gestão de folha de pagamento, de pacote de benefícios, de remuneração. Você consegue criar mecanismos
em que o empregado se comprometa e se empenhe em atingir determinados resultados, fique alinhado com os objetivos da empresa, tá certo? Eu vou deixar um minutinho para ver se alguém vai fazer alguma pergunta. A Ingrid, que é do nosso curso, fez a seguinte pergunta: a empresa que tenta ajudar o empregado para que ele pague menos imposto de renda e efetua o pagamento de parte do salário por fora, tem risco? Ela coloca entre parênteses aqui: a empresa fez isso com o objetivo de beneficiar o empregado, para que ele tivesse um imposto de renda menor. E a pergunta dela é: tem risco? O que vocês acham? Tem risco ou não? Sim, totalmente tem risco. Porque, vejam, quando ela diz que efetuou o pagamento no valor menor do que efetivamente ele recebeu, para que não incidisse o imposto de renda, em outras palavras, como é que é o nome disso, pessoal? A Fabiana já respondeu ali, ó, o Fabiano, desculpa. Então, o Fabiano já respondeu ali, claro que tem risco, isso aqui é pagamento por fora. Então, pagamento por fora é ilegal, por vários motivos. Se você faz o pagamento por fora, no primeiro momento, você está deixando de recolher sobre essa parcela a previdência. Então, a gente tem que pensar a previdência social como um sistema. Se a gente coloca uma parte da verba fora, significa que o sistema já está furado. Então, tem risco porque a previdência não é recolhida, a empresa está sujeita à fiscalização e multa por esse motivo. A previdência do empregado também foi recolhida menor e, por isso, ele vai poder reclamar uma indenização da empresa. Há risco de pagamento de ação trabalhista por parte do empregado, reclamando as verbas que não incidiram sobre essa parcela por fora. O aviso prévio, eventualmente, o FGTS, com certeza, as férias e o 13º também, com certeza. Então, o argumento de que foi feito com o objetivo de beneficiar o empregado não é um argumento legal, lícito. Então, mesmo que ele possa até ser de boa fé, às vezes a pessoa faz isso com o propósito de não prejudicar o empregado, mas a gente tem que pensar que a empresa não pode alegar que não sabia que isso não pode ser feito. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Então, por lei, não é permitido a realização do pagamento por fora. Então, é risco, sim. Risco de várias espécies. Risco de autuação administrativa, auto de infração, e risco de ação trabalhista e multa da Previdência Social.